Olá, eu sou a Raquel, sou psicóloga, este é o canal Viver Como Fazer e hoje nós vamos falar sobre a escuta ativa. Bem, a escuta ativa é um tipo de escuta, né, que a comunicação permite. Então, nós falamos um pouquinho no vídeo passado sobre a comunicação, né, a comunicação assertiva e a importância de se comunicar bem. E um dos fatores para que essa comunicação seja assertiva é a escuta ativa, que é um tipo de escuta em que você dá total atenção à pessoa que está falando. Bem, a escuta é uma arte, como eu tinha falado no outro vídeo, no vídeo anterior, é uma arte porque realmente é difícil você realmente escutar o outro e aquilo que ele está falando. Então você tem que estar aberto, né? Você tem que fazer esse movimento, é um movimento de você ir ao encontro do outro e estar aberto àquilo que a pessoa vai te trazer, né? A realmente querer escutar e querer se conectar com essa pessoa. Então, para que essa escuta aconteça, é importante que a gente entenda aqui um pouquinho dos tipos de escuta que uma comunicação pode ter. Então, geralmente, o que a gente vê nas comunicações é uma pessoa fala e a outra simplesmente ignora, né? Então, você não a escuta, você continua fazendo o que você está fazendo, não volta aquela atenção para a pessoa, não está aberto para receber aquela comunicação e simplesmente a ignora, né? E pela correria do dia a dia, por você realmente achar que aquilo não é importante, né? Mas é muito interessante entender o porquê aquela pessoa veio até você, né, a falar aquilo. Por que ela superou uma barreira, um desafio, né, de repente, aí de ir até você, de ter essa iniciativa de se comunicar com você, e por que ela veio te passar aquela mensagem, né? Então, quando a gente ignora, a gente perde essa oportunidade, a gente simplesmente não consegue se conectar com essa pessoa. Também tem aqueles que fingem que escutam, então eles parecem prestar atenção, né? Às vezes até balbuciam alguma coisa, um aham, né? Tudo bem, sei, certo. Mas na verdade não estão prestando atenção, né? Estão com uma atenção aí em outra coisa, ou estão preocupados com uma outra coisa, ou simplesmente acham que a conversa não tem porquê, e aí não são sinceros, não falam isso, né? Em vez de falar a verdade, falar que de repente não está disponível naquele momento, de que realmente não tem interesse naquela conversa, porque também pode acontecer, né? Porque os dois têm que estar na mesma sintonia e tem que estar aberto um para o outro, e às vezes você está super ansiosa e super aberta para que aquele outro te escute, mas aquele outro não quer te escutar, né? E aí, em vez de falar isso claramente, ele simplesmente finge que escuta e a comunicação ali foi realmente perdida. Tem a escuta seletiva, também que as pessoas costumam praticar, que escutam somente aquilo que elas querem escutar. Então, ou a parte boa, ou a parte que elas acham que interessa, escutam quando tem a ver com alguma coisa que para elas faz sentido, e o que não faz sentido, o que não interessa e o que é ruim, elas simplesmente ignoram, né? Então, só voltadas a si mesmo, aos seus interesses, né? Que eu diria até que é uma escuta egoísta, né? Porque é somente interessante aquilo que eu quero, aquilo que faz sentido para minha vida, o que não é, eu descarto. E finalmente tem a escuta empática, que entra nessa escuta ativa, né? Que é a escuta generosa. Então, a escuta ativa é quando você está aberto para o outro, né? Compreende o porquê da pessoa estar ali te trazendo aquela situação, conversando com você, e realmente tem empatia, quer dizer, se coloca no lugar do outro. Por que aquele outro está falando comigo, né? Por que para ele é tão importante me trazer essa mensagem, me trazer essa comunicação? E aí esse se colocar no lugar do outro, essa escuta generosa, que é o realmente
estar aberto para aquela conversa, é que ocorre a escuta ativa, onde você realmente vai escutar, compreender e absorver aquilo que a pessoa está te falando. Né? E a gente fala que é uma escuta generosa porque, de fato, você tem que estar aberto ao outro, né? Você tem que sair do seu egoísmo, do seu mundo e ir até o outro e entrar naquele mundo do outro, né? E compreender o porquê que ele está te fazendo isso. Então, realmente é um ato de generosidade, né? Você se abrir para o outro, para, né, ter aquela conexão ali para que a comunicação de fato aconteça e que a escuta de fato aconteça, né? Seja uma escuta de fato ativa, que você está ali realmente. Então você realmente mostra um interesse genuíno naquela conversa. Para que você consiga ter essa escuta ativa, tem algumas coisas também que é importante que você observe, né? Então é interessante que você não faça outras coisas ao mesmo tempo. Claro, se é uma conversa descontraída, né? Se não é uma conversa realmente muito importante, muito relevante, tudo bem que você de repente converse, cozinhe, converse e assista a um filme ao mesmo tempo e debata sobre o filme naquele momento, mas você vai conseguir fazer uma coisa melhor que a outra. Então, provavelmente, se você está cozinhando, você vai se dedicar mais à cozinha, né, e ao cozinhar do que realmente ao escutar ali. Então, tem que ser uma conversa um pouco mais superficial para que você consiga aí fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas se é uma conversa um pouco mais séria, que exige um pouco mais de atenção, é importante que você não faça outra coisa ao mesmo tempo, porque você não vai conseguir despender aí de atenção para as duas, né? Uma vai sair prejudicada e geralmente é a comunicação que sai prejudicada. Então você está fazendo ali, respondendo um e-mail, principalmente no trabalho, que é muito corrido. Ao mesmo tempo que eu falo com uma pessoa está me passando uma orientação, eu estou respondendo um e-mail e obviamente que você vai focar mais no e-mail. E aí você vai ali até compreender, achar que compreendeu ali naquele momento, mas como você realmente não estava com a atenção voltada para aquilo, a sua atenção ela ficou flutuante ali e você logo vai esquecer o que foi dito ou vai interpretar errado e vai fazer uma coisa que não foi realmente aquilo que a pessoa queria passar. Então sempre esteja com a atenção voltada para a comunicação, evite fazer outras coisas enquanto você está ali se comunicando. Evite também ficar pensando na resposta. A gente tem essa mania, até pela pressa do dia a dia e por a gente não ter mais paciência para escutar o outro, está muito voltado para si. O outro está falando e eu já estou ali pensando na minha resposta, né, na resposta que eu vou dar. E eu não consigo escutar de fato aquela pessoa, entender de fato o que ele quer me falar. E eu fico só ali preocupada em já dar uma resposta, dou uma resposta e acaba a conversa e às vezes não é nem aquilo. Então, realmente, evite fazer isso, se concentre no que o outro está falando, né? Bloqueie esses pensamentos de, eu já sei o que ele quer dizer. Não, escute até o fim. Tente aí, por isso a generosidade, de realmente escutar, de realmente estar aberto para o outro. Né? Tente se colocar no lugar dele, na empatia, por que ele está querendo me dizer isso. E vá até o fim ali nessa escuta, para aí sim formular uma resposta depois com calma, compreendendo o porquê de tudo aquilo que foi dito. Outra coisa também importante é você observar aquilo que não está sendo dito, né? Então, por exemplo, as emoções. Então, como que aquela pessoa está me falando, né? Quais são as emoções que ela está demonstrando ali na minha fala? E geralmente a gente só consegue fazer isso quando é uma conversa pessoalmente. Dificilmente por telefone você consegue ali interpretar muitas emoções. Então, quando é uma conversa frente a frente, aí sim você vai conseguir observar se a pessoa está falando aquilo com raiva, se a pessoa já está falando aquilo de uma forma mais amigável, por que ela está com aquela emoção, com aquela carga de emoção em cima daquele diálogo, né? Também é importante observar a postura corporal, né? Porque o corpo fala também. Então, quais gestos você está fazendo, qual que é a postura, se é uma postura mais próxima, se for uma postura mais distante, se é uma postura mais ríspida, para que você entenda também o contexto daquilo ali, né? Por que daquilo tudo. Então, a linguagem corporal, aquilo que também não está sendo dito, mas está sendo passado
pelas emoções e pelo corpo, também são muito importantes para que você compreenda toda a mensagem que está sendo passada. Então, tem alguns passos que é importante que você siga para que você consiga fazer essa escutativa, né? E como tudo na vida, ela vai sendo melhorada, né? E vai sendo adquirida cada vez mais com a prática. Então, é importante que você faça realmente no dia a dia. Se não der certo, volte novamente, faça, porque quanto mais você praticar, mais você vai conseguir ter êxito naquilo, tá? Então, o primeiro passo é o respeito, mais uma vez aí falando do respeito, né? Básico na comunicação, seja ela qual for, tá? Então, primeiro de tudo, respeito, respeitando a mim, em primeiro lugar, e respeitando o outro também. Então, esse respeito mútuo aí, de se respeitar em primeiro lugar, de não se colocar também em situações que vão te fazer mal, né? E respeitar seus limites também. Se você não está pronto para aquilo, você realmente não faça, se prepare melhor e aí sim faça, né? Quando você realmente estiver pronto. Então, se respeitar e respeitar o outro que está querendo me falar alguma coisa, que veio até mim, que às vezes também foi muito difícil, que venceu barreiras emocionais para estar ali. Então, precisa ter esse respeito, esse carinho, essa atenção, né? Essa atenção que é super importante. Então, pare, escute de fato, né? Olhe, olho no olho. O olho no olho, gente, é super importante, tá? É claro, você não vai ficar olhando fixamente para a pessoa ali, mas você olhar para a pessoa ver que você está realmente olhando, é uma conexão muito grande. É você querer realmente falar, olha, eu estou aqui para te ouvir, eu estou aqui para você, né? Nesse momento aqui, e a gente vai formar essa conexão. Então, esse olho no olho é super importante, passa credibilidade, passa confiança, você consegue enxergar aí também, além do que a pessoa está dizendo, você consegue enxergar de fato a pessoa, né? E cria aí uma conexão, uma ligação muito importante para que a escuta seja realmente efetiva. Empatia, né, que eu já falei, então você se abrir para o outro, você compreender o que aquele outro quer te falar, o porquê que ele está te falando aquilo, né? Se colocar no lugar dele, o porquê que ele está com aquela necessidade, a forma que ele fala. Então, tudo isso vai te ajudar aí a ter essa escuta mais generosa. Aceitação também é muito importante, então aceitar o outro, aceitar o porquê daquela conversa, que como eu falei, nem sempre o diálogo vai ser um diálogo positivo, às vezes pode ser uma crítica, pode ser uma situação aí realmente que venha para ter um resultado que não era esperado, né? Mas tem que ter essa aceitação, tem que ter essa compreensão, essa flexibilidade. É importante que você extraia o máximo de informações que você conseguir, tá? Então tente realmente compreender, extrair tudo aquilo que o outro quer te passar. Tá? E se ficou alguma dúvida, questione, né? Dê feedback, né? Peça feedback também, muito importante. Então, esse retorno, essa compreensão, para que tudo realmente fique bem claro. Né? Porque às vezes as pessoas querem passar uma informação, mas não sabem como, e aí acabam gerando um resultado que não era o resultado que elas queriam. Então, realmente entendam. É isso mesmo que você está dizendo, né? Seja em qual conversa for, tente extrair ao máximo aí as informações para que você realmente monte aí depois uma compreensão mais correta, mais fidedigna possível, tá? Então, por isso, feedback também é super importante. Dar e receber feedback. Tem que ter maturidade para receber feedback, porque nem sempre vai ser positivo, né? Mas é importante a gente trabalhar essa questão do vou falar, vou escutar, e depois vou compreender e vou passar essa compreensão para o outro. E finalmente, o último é fazer o rapport, né? O rapport é um termo aí da psicologia usado para sintonia, né? Para quando você está realmente aberto, em sintonia, compreendendo aquela pessoa, ligado, né? E recebendo aí o retorno por essa ligação. Então, é realmente essa troca, né? Essa ligação, essa conexão, e onde você compreende, você está aberto ao outro para realmente receber ele, compreendê-lo.
E tudo isso vai gerar escuta ativa, que é quando você realmente se abre para a comunicação, está aberto a escutar, né? Seja qual situação for, e absorver tudo aquilo, né? Compreender, absorver e transmitir aí o retorno da melhor forma possível, tá? Então é importante que a gente pratique, só realmente a prática vai ajudar a se aprimorar nessa escuta, né? Que faz parte da boa comunicação. Então a escuta ativa é uma escuta que vai te ajudar aí a compreender, às vezes, muitas coisas que hoje em dia a gente não consegue compreender e não consegue ir para frente com uma comunicação por conta dessas barreiras que a gente mesmo coloca, né? Por falta de tempo, falta de paciência, falta de conexão com o outro, falta de aceitação do outro. Então, nada disso que eu falei tem a ver com, por exemplo, gostar do outro ou ser amigo. É simplesmente você se comunicar bem e você estar aberto a que as pessoas também se comuniquem com você, certo? Então é isso, fica mais um vídeo para vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!